Doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, bem-vinda! Obrigada! Você tá combinando com as nossas plaquinhas. Olha, eu pensei nelas hoje. Tá linda, total look. E no final das contas, a nossa saia é muito parecida, né, doutora? É, tem uma fendinha. A gente tem aí umas questões que são impressionante ótimas. a sintonia. É uma sintonia. E bom, tô descontraindo aqui, mas o assunto hoje é um assunto sério e que sim, a gente precisa dar atenção. Gente, vocês sabiam? Doutora, eu fiquei impressionada quando eu fui fazer essa pesquisa, até para iniciar o nosso Fato ou Fake de hoje, que o número de adolescentes com compulsão alimentar está, assim, subindo, que é assustador. Um público tão sensível, numa fase da vida tão sensível, tá com um problema muito sério. Principalmente depois da pandemia. É isso aí. E adolescente, gente, quem se identificar, tiver um filho em casa e sabe que nessa idade fica muito em jogos, né? E muito no virtual e pouco na vida real. Então, você imagina que o jogo, ele te prepara, te solta uma adrenalina, só que você não gasta, não vai para o corpo. E aquilo acumulado, você jogando entretido, esquece de comer, esquece de hidratar. A hora que para com aquela adrenalina, é um prato cheio para ter aí um episódio compulsivo, né? Fora as adaptações de escola, tivemos o online, depois o presencial, tivemos a máscara, depois tira a máscara. Tem um perfil de adolescentes também que não quer saber de tirar a máscara, porque quer se esconder. Na verdade, os transtornos mentais em adolescentes aumentaram muito da pandemia para cá. E a compulsão alimentar, que a gente vai ver aqui no Fato ou Fake, vai levar a outros problemas que acabam sendo comuns, essa associação, né? Sem dúvida, os adultos também não escaparam, né? E eu acho que o entendimento sobre o diagnóstico, o quanto procurar ajuda e saber que tem tratamento é o mais importante, é o objetivo aí da pauta de hoje. É isso. Então vamos para o primeiro Fato ou Fake na tela. Olha lá. Compulsão alimentar é um transtorno caracterizado por episódios de ingesta de grande quantidade de alimentos em um intervalo curto de tempo, seguido por uma sensação de perda de controle e até angústia. É fato ou fake? Fato. Isso define bem o que vem a ser um episódio compulsivo, porque eu tenho muitas pacientes que falam assim, nossa, doutor, eu tô com compulsão, não tô conseguindo fazer a dieta. Eu falo, mas que jeito que é essa compulsão? Ah, é porque eu tenho que fazer a dieta certinha, mas aí eu não aguento e depois que eu como a minha salada com grelhadinho e o meu carbo, eu vou lá e como ainda fruta e não satisfeito eu pego um iogurte. Isso não é compulsão, gente. Tá. Isso, a compulsão, ela é definida por uma grande quantidade de alimentos, de uma forma rápida e com a sensação de falta de controle. A pessoa às vezes está saciada, mas ela persiste nesse comportamento e logo em seguida vem essa angústia, essa sensação de perda do controle. E muitas vezes é essa angústia que vai gerar a culpa e que vai gerar um outro transtorno. Isso que é o próximo que a gente vai falar agora. Olha lá. Mandem perguntas, hein? Participem. Quem não quiser se identificar, fique à vontade. Próximo fato ou fake. Assim como na bulimia, os episódios são seguidos de comportamentos compensatórios, como o uso de laxantes e provocação de vômitos. Fake. É fake? É fake. Porque exatamente aí está a diferença no diagnóstico. Quando a pessoa tem o episódio compulsivo, tem a angústia, a sensação da perda do controle, mas ela não faz essa compensação, quer seja vomitando, usando laxantes ou exercitando demais, é aí que está a definição de compulsão alimentar. Na bulimia tem esse comportamento do arrependimento, embora tenha sim episódios compulsivos, mas com arrependimento, provocação de vômito, uso de laxantes. Tanto que a população de pessoas de bulimia, às vezes tem um peso normal e já os compulsivos tendem a ter o peso maior. Entendi. Agora, é uma situação complicada, né, doutora? Porque esse sentimento de culpa, no fundo, é o que merece a ajuda. Exato. Né? Assim, é um olhar para esse sentimento de culpa, do arrependimento, vindo de um descontrole,
é difícil encontrar o fio da meada ali, o início, né, para tratar um paciente como esse. E eu tenho pacientes que relatam assim, nossa, eu perdi o controle, eu comi, então eu tinha a ideia de fazer a dieta, de manter a minha vida com atividade física, mas a perda de controle já me fez perder a minha autoestima, então eu percebo que a alegria é só comer mesmo, então eu vou tentar ser uma pessoa gordinha, feliz, não que isso não possa acontecer, tá? E lembrando que a gente pode falar de obesidade, porque é um transtorno que pode levar à obesidade. E aí essa sensação de autopunição, de culpa. Então eu já não consegui, então também não quero mais fazer nada certo. E aí come de novo, o alimento vem novamente para aliviar o sentimento de culpa. Entendi. E é um ciclo vicioso. Gente, tem que procurar ajuda, hein? Vamos para o próximo Fato ou Fake, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, olha lá, na tela. Diversos estudos foram feitos durante a pandemia de Covid-19, apontando o aumento da incidência do TCAP, que é o transtorno de compulsão alimentar periódico, assim como de outros transtornos ansiosos e depressivos. Fato ou fake? Fato. É isso, gente, é fato. De repente, todo mundo se viu naquela situação, naquela indecisão, o que vai ser, quando vai acabar. E estando em casa, né, não podendo mais sair, não podendo fazer as outras atividades de prazer, a comida virou o prazer. E junto com uma alteração do comportamento alimentar, vem todos os sentimentos. Né? Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam entes queridos, então muitas depressões reativas por conta de perdas, ou depressões por acompanhar esse movimento pesado, né, que o mundo coletivo, viveu, né, tudo isso. Coletiva muito séria. E, gente, a gente lembra, vocês se lembram que a gente fez inúmeras entrevistas aqui. E o que a gente falava? Quando a pandemia passar, então agora que a gente tem a diminuição dos casos de internação e de tudo, que falavam que a gente ia enfrentar? A onda desses problemas. Foi exatamente. Dito, e é claro que a gente sabe que é muito difícil e quando tem um descontrole precisa de ter um apoio médico, mas tá vindo e vai aumentar, né, doutora? Tá vindo, vai aumentar, aí junta com um outro problema atual que a gente está vivendo, que é a guerra, né? São várias situações. Na hora que a gente pensa que está desvencilhando de uma situação global, vem uma outra aí, gerando ansiedade, gerando conflitos, questionamentos, adaptações, né? Tudo que mexe na zona de conforto, mexe com o nosso emocional. Exatamente. Então é hora de prestar atenção nas informações para fazer a coisa certa. Vamos para o próximo Fato ou Fake, já tem perguntinhas do público. Ó, o TCAP é exclusivo de pessoas obesas ou com sobrepeso. Fake. Fake. Embora seja mais frequente e possa levar, como são episódios, de repente a pessoa tem uma frequência menor de episódios e o intervalo entre eles, a pessoa tem ali alimentação ok, faz exercício, pode dar uma compensada no peso. Então, não necessariamente você vai encontrar o paciente que é obeso e que tem a compulsão. Você pode encontrar no paciente com peso normal. Também. Gente, todo mundo tá nessa, né? E dá para dizer, assim, eu citei a questão dos adolescentes, que realmente é uma fase da vida muito vulnerável por uma série de questões, né? Que até não são temas aqui do programa. Mas, além de adolescentes, o que você notou também? De faixa etária, enfim, até de profissões? A faixa etária média é em torno de 40 anos, é mais frequente em mulheres, como a maioria dos outros transtornos alimentares. Na população geral, é em torno de 1,5% a 2% homem, 3% mulher. E na população de obeso, é de 7% a 30% que podem ter. Olha isso. É alto o número. Diretora, tem perguntinha? Gláucia, não estou te... agora sim. Vamos para o próximo Fato ou Fake. Agora estou te ouvindo. É comum que durante os episódios a pessoa coma mais rápido, de preferência sozinha, mesmo sem fome, até com desconforto. Fato. É fato, doutora? A pessoa, ela prefere estar sozinha, ela prefere ter episódios longe de outras pessoas por comer rápido, por sentir
vergonha desse comportamento. Às vezes, num episódio desse, ela pode comer uma pizza fria, uma colher de um arroz que está na geladeira, não tem muita lógica, não necessariamente é um prato, é uma ingesta variada de coisas e que gera uma certa vergonha, um acanhamento. A pessoa prefere comer rápido, sozinha, por saber, a consciência é engraçada, porque ela sabe que aquilo não é próprio, mas o impulso do fazer é maior do que o conhecimento do que deve ou não fazer. E para ter o diagnóstico, a frequência tem que ser qual desses episódios, exatamente? A frequência tem que ter em torno aí de 2 vezes na semana, tem que ter a característica o que vai definir é essa característica do episódio mesmo, seguido pelo transtorno. Por exemplo, uma pessoa que come muito e ela não tem a angústia, ela não tem a culpa, ela não tem o transtorno, ela não tem a vergonha, ela pode estar comendo a mesma quantidade, mas na psiquiatria, para ser considerado um transtorno, tem que gerar um transtorno para aquela pessoa. Porque ela pode comer tudo, tá tudo bem. Exatamente. Mas tem que ter, então, esse sentimento da culpa, Tem que ter o transtorno. O transtorno, né? O paciente fala assim, doutor, eu como mesmo, vem assim à vontade, eu como tudo que tem pela frente. Como é que você se sente? Beleza, tranquilo. Não é um transtorno. Amanhã eu vou lá e vou treinar um pouquinho mais e faço um equilíbrio? Passa a ser um problema para o peso, para a saúde. Mas para a gente falar em transtorno psiquiátrico, tem que gerar um transtorno. É isso. Fato ou fake na tela? Tem mais daqui a pouquinho perguntinhas do público. O tratamento inclui a terapia em diversas abordagens, uso de medicamentos antidepressivos, os usados para obesidade e até mesmo fitoterápicos. Fato ou fake? Fato. É muito importante o acompanhamento psicológico, né? As diversas modalidades, né? A comportamental, o autoconhecimento, o mindfulness, né? Até a gente vai mostrar aí uma ferramenta que é muito interessante. É verdade, daqui a pouquinho. Medicamentos são geralmente usados para depressão, que são os inibidores de recaptação de serotonina, como fluoxetina, como sertralina. São usados medicamentos para obesidade também, como que a gente aplica, né? Não sei se eu posso citar a marca. Pode ser, o princípio ativo, talvez? Liraglutida, semaglutida. Tá? O que a gente usa muito de fitoterápico para criar, assim, um ambiente de saciedade, tá? Através dos fitoterápicos, a gente procura buscar o bem-estar, a disposição, a melhora do equilíbrio no geral, né? Entendi. Os precursores dos neurotransmissores, o 5-hidroxitriptofano, fenilalanina, né? Que são aminoácidos, complexo B, o metilfolato, que é muito usado para ansiedade. A diferença de você fazer um tratamento com um antidepressivo sozinho e junto com essa psiquiatria integrativa, usando de fitoterápicos, usando de nutrientes, de vitaminas, minerais, é uma diferença absurda. Às vezes impede que você precise aumentar a dose de um antidepressivo. Eu acredito, doutora. Olha só que interessante. É a tal suplementação que hoje é uma realidade muito positiva, né? Sem dúvida. E que com orientação médica, feito bonitinho, manipulado, enfim, né? Certinho ali, individualizado, vai dar o seu resultado. Só que agora, doutora, você pediu pra gente colocar a escala da fome, também, né? Pra gente falar desse assunto. Olha lá, vamos colocar na tela, encher a tela pro pessoal de casa. Explica, é esse aqui? Esse é o Mindfulness. Eu acho que seria o outro, então, Gláucia. Se der, a gente põe os dois. Aí, prontinho, é esse mesmo. A escala da fome. E aí, doutora, conta pra gente. A escala da fome é muito interessante porque ela faz um convite para a pessoa se auto-perceber. Porque a gente come muitas vezes porque deu horário de comer, ou porque as pessoas estão comendo, ou porque é do ritual ou do costume, e a gente não se percebe nesses avisos que o corpo nos dá, tanto do momento de comer quanto do momento de parar de comer. Então, o momento de comer, vamos começar pelo ponto neutro, né, que é o ponto 5, que é quando a pessoa está satisfeita, já tem um tempo ali que ela comeu, ela não está com fome ainda. E o ponto 4 é quando ela começa a sentir fome, já tem um tempo um pouco a mais. Ela não comendo, ela vai chegar no ponto 3, que é bastante fome, o estômago fazendo barulhos.
e já dando o horário da refeição. Quando ela come entre o ponto 4 e o 3, ela tem um maior controle sobre o que ela pretende comer, sobre aquilo que é considerado normal. Tá. Mas se mesmo com o aviso do roncar do estômago ela não vai comer, ela vai chegar no ponto, né, do estômago já não mais só fazer o ruído, mas doer, ficar irritada, com pouca energia. Entendi. E ainda persistindo, ela vai chegar numa sensação ali de tontura, de fraqueza, até de hipoglicemia. Nesses dois extremos, 1 e o 2, a pessoa perde totalmente a seletividade do que comer. Aí é o perigo. Então ela vai querer comer rápido, Tá. de preferência alimentos que não são saudáveis, né, com açúcar, com fritura, que ela precisa, como se fosse o modo sobrevivência foi ativado. Entendi. E aí, esse não é o ideal para que a pessoa escolha para comer. O ideal é que ela escolha os pontos 3 e 4. Tá. E aí, quando ela consegue escolher o ponto 3 e 4, ela também consegue parar na hora certa. Então, ligeiramente cheio ou ligeiramente desconfortável, ou até no máximo cheio, é aceitável. Aceitável. Tipo assim, é o dia que, ai, adoro rodízio, eu vou no rodízio, seja japonês ou de carne, uma coisa assim que é diferente, Isso. pontual e que tem uma oferta maior de comida. Isso, você vai poder parar ali no cheio. Tá. O ligeiramente desconfortável já é um ponto interessante. Agora, quem quer emagrecer mesmo, o segredo é para de comer quando estiver ligeiramente cheio. Tá. Porque se você parar de comer ainda com fome, dali a uns minutos vai sinalizar a saciedade. Então, para quem quer emagrecer, o ponto 6 é perfeito, o ponto 7 e 8 são aceitáveis. O ponto 9, voltando na churrascaria que você sugeriu, a pessoa está lá, o churrasqueiro está passando, ela já está cheia, mas ela quer mais porque ela pagou para estar ali, né? A parte psicológica e emocional envolvida. Vem uma série de justificativas do porquê continuar comendo. Está muito desconfortável. A pessoa, às vezes, vai até triste embora, né? E o ponto 10 é quando... Queria comer, mas é até triste. Vai até triste, assim, aquela tristeza. Quem nunca sentiu aquela tristeza? Comeu tanto que deu até aquela tristeza, Olha, né? o rodízio de japonês, eu vou dizer, é gostoso também, né? Também. Quando você tá ali, porque o negócio é muito gostoso, né? Mas quando ele até não pesa, né? Se você ficar mais no sashimi, né? Se tirar o arroz. Se não for para os hot roll da vida, nos cream cheese. É verdade, doutora. Tudo tem seu jeitinho também para comer, né? E o ponto 10 é o sentindo mal, né? Aquela pessoa que vive no extremo. Ou ela está muito mal porque ela está muito tempo sem comer. Geralmente o obeso é assim, ele fica muito tempo sem comer. Então, quando ele vai comer, ele está muito nervoso, com muita fome, está irritado. E justamente por estar assim e comer rápido, ele não percebe os avisos das fases de saciedade, vai chegar no ponto 10 e também vai ficar passando mal. Ou seja, passa mal para comer, passa mal para parar de comer, e isso não é nem um pouco saudável. Não é legal. Vamos colocar na tela então agora a ferramenta, né, para falar de mindfulness, que a doutora sugeriu para nos ajudar. E já já a gente coloca a perguntinha então para encerrar aí. Tá pequenininho, mas a gente a diretora vai explicar então. Vou pedir para os meninos soltarem aqui para a gente mais. Vamos lá. Então, o mindfulness, né, tem sido utilizado como tratamento, inclusive para ansiedade, porque as pessoas estão vivendo muito mais no futuro do que no presente. Então, é um convite para viver o agora, né? O comer e ficar satisfeito pelo que você está comendo e sentindo, e não porque o estômago está avisando que já passou da hora. Entendi. E aí, quando a pessoa entra no que a gente chama de mindful eating, né, que é o mindfulness voltado para a alimentação, ela passa a ter muito mais confiança do que a necessidade de força de vontade. Tá. Ela tem um poder individual, porque ela está focada em si no momento. Então, ela vai escutar o que o corpo diz e não vai ter aquela sensação da conformidade cultural, do ter que ser magro, do ter que fazer dieta. Entendi. Ela vai estar atenta aos sinais internos do corpo, o momento de comer, sente o alimento, mastiga, deglute, como ele preenche o estômago, do que aos sinais externos, do tipo o que tem que ser feito, a hora de comer. A melhoria da saúde, ela é absurda, tanto do ponto de vista de peso, como de qualidade de sono, do comportamento dela social. E o foco passa a ser a melhoria da saúde ao invés de perda de peso. A perda de peso é uma consequência da melhoria de saúde.
um padrão de aceitação e não de evitação. Então, você aceita os alimentos e pensa muito mais no que você pode do que você não pode. A integração sobre as coisas e menos rigidez, sobre qualidade do que comer e menos ficar contando caloria. Tem uma flexibilidade, não uma restrição, satisfação em vez de privação. Sente-se com permissão e não com negação. É um estilo de vida, não é uma questão de resultado rápido. Entendi. É celebrar a comida e não essa briga eterna com a comida. É uma liberdade. A comida, ela não é uma armadilha, ela é libertadora. Ela é uma aliada e não uma inimiga. Essa é a vantagem. Isso muda tudo. Vamos fazer, né? Então, é um treino, né? Isso é um treino. E é um treino, inicialmente, que possa ser forçado. Tem pacientes que falam, mas não é possível, isso algum dia vai entrar na minha cabeça. Eu falo, pois é, não adianta ler, um cérebro entender e não viver, né? Não vivenciar. É um treino. É um treino. Tem que ser aqui tudo bem, vai ser de coração também, mas tem que ser aqui, né? Tem que ser aí. Tem que ser aqui, ó. E com aquele propósito maior de ter saúde. E isso é o estilo de vida para sempre, não é porque tem que emagrecer para a festa do final de semana. É isso mesmo, doutora, concordo. Tem mais perguntinha? Agora é do público. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, um beijo. Bebidas alcoólicas podem piorar o quadro da compulsão alimentar? Sem dúvida. A bebida alcoólica, ela pode estar trazendo essa sensação de anestesia sobre essas percepções do corpo. E a pessoa come mais. Isso. E com a bebida, muitas vezes, vem algumas coisinhas, né? Que a bebida puxa. Qualquer vício, ele é ruim para o nosso organismo. Qualquer necessidade do uso de uma substância para sociabilizar, né? O que define, inclusive, um vício não é nem a quantidade que se bebe. É você precisar disso para poder sair, aquilo ter um papel mais importante do que o evento em si. Né? E a bebida, ela está, às vezes, muito camuflando um sentimento de ansiedade. Algumas pessoas falam assim, eu bebo porque aí passa o estresse. Então, eu falo, você está tratando o estresse errado. Passa, mas não resolve. Fica alguma coisa muito pontual. Sem dúvida. Tem mais perguntinha? Na tela, Leia, obrigada, um beijo. Qual o profissional mais adequado para ajudar a controlar essa compulsão? Então, quem ela procura primeiro, porque é multidisciplinar? É multidisciplinar, mas muitas vezes, na maioria das vezes, precisa de um medicamento. Então, um profissional médico de diversas especialidades, da área da psiquiatria, da área da nutrologia, um bom clínico geral, ele também é apto a fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e o acompanhamento. Né? Remédio tem que ser algo com prazo, com período para introdução e uma estratégia de retirada. E a mudança no estilo de vida é o que vai fazer a manutenção desse problema longe. Sem dúvida. E eu acho que vale dizer aqui, não é o nosso assunto de hoje, mas a gente pode tratar no nosso quadro também a questão do jejum intermitente, que vocês já disseram algumas vezes que pode ser um gatilho para algumas pessoas desenvolverem compulsão alimentar, né? Você sabe que o jejum é tão individual que ele pode ser o gatilho para solução da compulsão ou para o desencadear da compulsão. Puxa. Por que solução? Porque a pessoa que está acostumada e habituada, ela tem o controle da insulina. O descontrole da insulina também pode ser um pontapé inicial para você desenvolver a compulsão. Entendi. Então, é assim, qual é a sua opinião formada sobre o jejum intermitente? A minha opinião é que depende de cada um. Tem que fazer, testar e ver o que funciona. E fazer, claro, com orientação médica. Exatamente. Dá tempo de mais uma, doutora? Olha lá quem escreveu pra gente. Mônica, obrigada, um beijo. Eu sei que estou comendo compulsivamente, mas não consigo tomar atitude, principalmente se alguém comentar que estou gorda. Como começar essa mudança? Então, o primeiro ponto é que ela já percebeu, isso já é muito positivo, né? Isso, e as pessoas que comentam, provavelmente elas têm o intuito de se preocuparem, né, com você e querer o seu melhor. Mas a pessoa está, às vezes, tão reativa nesse momento, tão infeliz, tão colocando a solução na comida, que qualquer comentário ele não é bem-vindo. Então, em primeiro lugar, é fazer por você, não é fazer porque o outro falou. Claro, tem que ver quem é esse outro, né? Se for uma amiga, a mãe da gente, né? Pessoa que ama mais a gente do que a mãe. Fazer por você,
procurar ajuda, não querer fazer sozinho, querer dar conta sozinho. Pode ser que precise de um profissional ou mais profissionais, né? Um médico, um psicólogo. E com certeza, aos poucos, com o acompanhamento, ela vai obter esse autocontrole novamente. Entendi. Dona da própria vida. É isso, é isso. É isso. E aprender com tudo, né? Tem que procurar ajuda, gente. Eu vou deixar o contato da doutora, sempre brilhante, com excelentes explicações, informações, dicas. Não deixa passar. Procure ajuda. Quem você está perto de alguém que você já identificou, procure ajuda. Vou deixar o Instagram da doutora, que é o @doutora por extenso, tá? Não é abreviado, é a palavra doutora Liliane tudo junto, doutora Liliane tudo junto, e o seu site também por extenso, doutoraliliane.com.br. Muito obrigada. Eu mais que agradeço. uma vez. Muito bom poder falar desse assunto. Obrigada, doutora. Sem Até a dúvida. próxima. Até a